Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Pedro, eu sou CEO da Bem Vender, uma consultoria comercial, e hoje eu estou aqui a convite do Ricardo Salve, do pessoal do Transformando Carreiras, esse projeto muito legal, voltado para quem quer aí começar a carreira do jeito certo, ou para quem quer transformar sua carreira, ter uma carreira de maior performance e alcançar resultados melhores, né? Eu fui convidado a falar sobre a minha carreira, sobre os diferenciais, sobre como cheguei até aqui. Eu sou empreendedor aí desde 2013, mas antes eu tive uma carreira muito legal, passando por alguns bancos, algumas grandes empresas, trabalhando com produtos e serviços dos mais diversos. E aí eu vou contar um pouco dessa trajetória, dessa minha corrida até aqui para vocês. Tá? Para começar, eu gostaria de resumir um pouco onde está a minha carreira. Tá? Eu comecei lá com meus 14 anos, eu era promotor de matinê. Então, basicamente, o que eu fazia, apesar do nome bonito, promoter, era panfletar em porta de escola, porta de colégio, sair distribuindo folder, ou como falava na época, de chavando. Hoje já não uso mais esse termo porque pega mal. Depois eu tive o meu primeiro emprego formal, e aí eu fui trabalhar com telemarketing, vendendo crédito consignado, né, aquele empréstimo para aposentados e pensionistas. E essa empresa eu digo que foi minha grande escola de negócios, porque lá eu aprendi a ter um pouco mais de ambição, eu aprendi a respeitar as pessoas, porque eu tratava com pessoas de todos os tipos, eu tratava desde comandantes da aeronáutica que tinham uma margem para pegar um crédito de 300, 400 mil, até aquela senhorinha, a Dona Maria, que mora lá no sertão da Bahia, no lugar mais pobre e que recebia um salário mínimo de aposentadoria e que tinha margem para pegar, sei lá, 3 mil reais na época. Tá, então eu aprendi muito a lidar com pessoas, aprendi muito a respeitar as diferenças das pessoas, aprendi muito sobre rapport, que é uma técnica de comunicação, depois pesquisem aí, anota para vocês pesquisarem, rapport, R-A-P-P-O-R-T, uma técnica fantástica. E lá eu fui promovido algumas vezes, né? Lá eu fui vendedor de telemarketing, eu fui monitor de qualidade, eu fui supervisor comercial, eu fui coordenador de treinamento, eu viajei Rio de Janeiro, viajei várias cidades de São Paulo, eu fiquei um mês no Rio dando treinamento. Foi uma experiência bem legal ali, dos meus 16 para 17 até meus 18 anos. Depois o exército tentou cortar minha carreira, eu não deixei, eu tinha alguns clientes que eram militares, eu tinha um vizinho aqui na rua, tinha um amigo militar também, e eu consegui um boletim interno que me dispensava, então eu só servi o exército 2 semanas, mas a minha reservista demorou para sair. Eu não aceitei isso como um empecilho para trabalhar, fui trabalhar como vendedor autônomo na Vivo, e na Vivo eu vendia planos corporativos de telefonia móvel. Então, basicamente, eu comecei a conhecer um pouco mais da venda consultiva, onde eu tinha que pegar a conta do cliente, fazer um estudo, ver qual era o tipo de utilização que ele fazia das linhas dele e aí apresentar uma proposta fundamentada naquilo. Foi uma escola bem legal também para vendas corporativas, para venda consultiva. Quando eu consegui pegar minha reservista, eu fui chamado para trabalhar no Banco BGN, consultor comercial, vendedor normal, mar aberto. Então eu tinha que ir nas subprefeituras, nas bibliotecas municipais, nas guardas civis metropolitanas e oferecer crédito consignado para esse pessoal. Não tinha um mailing, não tinha um telefone disponível para eu ficar ligando, não tinha nada disso. Era correndo atrás e ali em 2, 3 meses eu fiz um resultado muito expressivo, fiz um resultado muito grande, porque eu criei algumas estratégias dentro da minha cabeça voltadas a atender grandes núcleos de pessoas e isso deu super certo. Aí o gerente que eu gosto muito, que eu falo sempre dele, o Aires, ele foi para o Banco Matoni, com uma grande equipe do BGN com o Randall, com o Célio Brasil, com o Lumi Sato, e aí ele me convidou para ser supervisor dele, ou seja, tinham outros vendedores lá do BGN, mais antigos, trabalhavam com ele há mais tempo, mas pela minha performance, pelo meu foco, pela minha dedicação, ele resolveu me convidar ao invés de convidar esses outros vendedores, e até pela experiência que eu já tinha tido na Megacard, supervisão de equipe e tudo mais, e eu fui ser supervisor comercial do Banco Matoni, num projeto piloto grandioso, assim, pagava muito bem, pagava muito mais do que a média do mercado, com apenas 18 anos, 18 para 19 anos. E aí eu tive grandes conquistas, cara. Aí eu passei, comprei meu carro, entrei na faculdade, namorava, viajava todo final de semana, ia pra balada, gastava os tubos na balada. Foi uma época meio conturbada que o dinheiro subiu um pouco pra cabeça. Mas eu consegui sair dessa vibe, na verdade conseguiram me tirar dessa vibe, porque o Banco Matoni se mudou para Embu
eu resolvi não, eu optei por não acompanhar a sede, não acompanhar a operação para Embu e fui procurar outros trabalhos. E nisso tive um problema grande, porque eu encontrei uma vaga, me convidaram para ser gerente comercial de uma financeira que ficava lá na Zona Leste, Vila Guilhermina, se eu não me engano. E lá eu tomei o primeiro calote da minha vida. Foi um calote grande, foram 2 ou 3 meses de salário que atrasaram, não pagaram. A operação lá não deu certo, eles fecharam a operação, a empresa estava indo mal das pernas, eu não sabia. E aí eu tive que devolver meu carro, eu passei por dificuldades financeiras, atrasou o cartão de crédito, atrasou cheque especial, eu fiquei todo quebrado. Mas eu fui chamado para trabalhar na Silverdime, uma correspondente do Itaú Unibanco, e eu tive a responsabilidade de 13 agências nas minhas costas, ganhava um pouco menos do que eu ganhava no Matone, mas de pouquinho em pouquinho fui parcelando minhas dívidas, paguei tudo, criei uma consciência financeira muito melhor e me reergui. Aí trabalhei no Itaú, depois fui convidado para a prestar uma consultoria, na verdade, na época, para uma financeira da Bradesco Promotora. E eles gostaram muito do meu trabalho, era para eu ficar um mês, acabei ficando 1 ano e meio, 1 ano e pouco. E e também foi um aprendizado bem legal, foi na área de crédito consignado. E o mais legal é que lá eu tinha 21 para 22 anos e eu já era considerado meio que um especialista na área de crédito consignado. Então as pessoas me indicavam para dar treinamento para pequenas financeiras, para pequenas equipes. Quando eu entrei na Bradesco Promotora, eu dei treinamento em agências para gerentes, para agentes comerciais das agências do Bradesco. Ensinei eles a fecharem o crédito consignado, a ajudar esses clientes e tudo mais. Eu era visto como um especialista mesmo dessa área. Depois entrei na Onda Local, era uma startup, trabalhava com marketing digital, mas tinha um apelo muito forte pelas ferramentas que utilizavam, pela forma de mensurar os resultados. E só que a empresa talvez não entregasse tudo aquilo que prometesse, ou eu tinha entendido errado a proposta da empresa. E eu comecei a me queimar com alguns clientes ficaram realmente bravos comigo. Até hoje eu perdi contato de alguns clientes que eu tive porque eles achavam que eu tinha mentido para eles para vender. E essa nunca foi a minha vibe. Então eu resolvi apresentar um plano para a empresa de criar um setor de relacionamento, ou seja, que fizesse o meio de campo entre as empresas que já compraram o serviço e a equipe de produção de campanha, né? E aí tirar esse gap que tinha, que era um mal entendido tremendo, onde as empresas não conseguiam gostar do serviço, o serviço não conseguia agradar a empresa. E, e esse projeto ele foi dispensado, falaram que era uma empresa que estava focada em vender e mostrar resultado para os investidores aportarem dinheiro lá. E aí eu resolvi que sair. Falei, pô, eu gosto de fazer um trabalho bem feito, a minha escola é outra, eu aprendi a entregar o que eu prometo. E eu vejo que tem um gap em muitas empresas, e hoje no Brasil eu digo que quase todas as empresas têm esse gap de relacionamento com o cliente. A maioria das empresas tratam mal os clientes, a maioria das empresas tratam bem só até vender, não fazem o pós-venda responsável, não fazem esse trabalho. E aí em 2013, eu com meus 23 anos, resolvi montar uma consultoria comercial, resolvi dar treinamento, resolvi ensinar, rever processos comerciais, otimizar processos comerciais. E hoje quando me perguntam o que eu faço, eu falo que eu ajudo as empresas a vender mais. Né? O problema que eu soluciono é tirar aquela preguiça das equipes comerciais, é tirar aquela falta de produção das equipes comerciais, é tirar os processos mal feitos das equipes comerciais. E não é um trabalho fácil. Todo dia eu tenho que provar meu valor, todo dia eu tenho que mostrar que eu sou capaz, todo dia eu tenho que mostrar que eu entendo daquilo. E eu não trabalho todo dia no mesmo lugar, eu presto serviço para várias empresas e já trabalhei com empresas de estética, né, para vocês terem uma ideia, vai. Eu já prestei serviços para ONGs, para empresas de estética, para empresa de brinquedos infláveis, sabe, aqueles tobogãs pula-pula, para distribuidora de ração, que é um cliente meu atual. É, Bom, para várias áreas. Para a área financeira, que é a minha escola, que é a área de crédito consignado e tudo mais. E eu venho galgando, eu venho conquistando grandes vitórias. Né? Esse reconhecimento ele chega cada vez mais. Hoje eu sou convidado para grandes eventos, então eu já fui convidado para palestrar na Câmara Municipal, para o Rotary Club, mesmo sem ser rotariano, fui falar sobre liderança com as jovens lideranças do Rotary. Eu já fui convidado na Câmara Municipal, eu falei sobre empreendedorismo sustentável.
Fui convidado recentemente a falar para o Meu Sucesso, que é o maior portal de empreendedorismo, não sei se do mundo, mas do Brasil com certeza é. Fui professor do estudo de caso do Tainhan e eu falei sobre diferencial em vendas. Já dei palestra para alunos de faculdades, mesmo sem ter uma formação superior completa, e isso me orgulha muito. E assim sempre foi a minha carreira. Se eu puder falar os diferenciais, ao que eu atribuo esse meu sucesso na minha carreira, que não é um sucesso financeiro, talvez, eu não sou um cara rico, milionário, e também nem almejo tanto, eu busco sempre o equilíbrio entre o trabalho, o lazer, a diversão, o bem-estar, né, os relacionamentos. Eu acho isso muito mais válido do que acumular muito dinheiro e tudo mais. Mas o que eu atribuo a esse meu sucesso é basicamente o equilíbrio. A minha vida ela foi pautada em equilíbrio. Eu sempre busquei meus resultados, eu sempre tive ambição, eu sempre soube o que eu queria. Antes eram coisas fúteis, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu queria comprar um tênis caro, um tênis que custava R$ 800 na época, um Adidas, um Nike, era isso que eu queria. E aí eu comprava isso e eu queria outra coisa maior. E eu acho que a coisa mais cara que eu comprei nessa época, que era um fogão, que a minha mãe queria, um fogão na Brastemp, do jeito dela, e eu me senti muito orgulhoso por aquilo, porque eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter essa condição de comprar. Meritocracia é muito complicado falar. Tá? As pessoas adoram usar esse termo de meritocracia, que cada um consegue o que quer e tudo mais. Eu acredito que antes da meritocracia vem uma série de fatores. Tá? A meritocracia ela nada mais é do que o objetivo que você alcança em igualdade de condições com outras pessoas. Então, por exemplo, se você estuda numa escola pública ou particular, tanto faz, e dentro da sua sala tem 20 alunos, esses 20 alunos têm uma condição social parecida com a sua, uma condição de vida parecida com a sua, tem os mesmos professores, a mesma escola, a mesma estrutura, o mesmo material, e aí tem uma prova, e nessa prova o aluno tira 10 e o outro tira 6. Aí ok, é meritocracia do que tirou 10, porque provavelmente ele se esforçou mais, ele estudou mais, ele entendeu melhor a matéria. Pode ter outros fatores? Pode. Um pode ter déficit de atenção, um pode ter algum, sei lá, um problema de visão, de vista, né? Precisa usar óculos e a família ainda não sabe. Mas no geral, no contexto geral, ok. O que tirou 10 ele foi meritocrático, aquele 10. Ele ganhou aquilo, ele lutou, ele batalhou por aquilo. Tá? E na área comercial a meritocracia ela é muito bem-vinda. Eu trabalhei com pessoas, eu trabalhei em setores, por exemplo, quando comecei a trabalhar com 25 pessoas, 30 pessoas no mesmo setor, eu tinha o mesmo mailing, ou seja, o mesmo cadastro de clientes, eu tinha a mesma carteira, eu tinha o mesmo telefone, eu tinha a mesma coisa que todos eles. E aí eu tive o mérito de ser por várias vezes segundo, terceiro, quarto. Acho que um mês só fiquei em primeiro lugar na empresa de vendas, mas nunca fui o primeiro ou top de vendas, nunca fui, para ser muito sincero. Mas eu sempre fui muito observador, eu sempre busquei mais, eu sempre quis ser promovido, eu sempre quis crescer. Então eu busquei merecer esse crescimento e eu estudei para isso, eu entendia os treinamentos, eu buscava informação, eu pedia ajuda. Teve uma fase na minha carreira, bem no comecinho, que poderia ter frustrado toda a minha carreira. Né? Eu entrei na empresa, no primeiro mês vendi, sei lá, 5 mil, um contrato, 2 contratos, não sei, e foi muito ruim o resultado, foi péssimo. No segundo mês eu arrebentei de vender, assim, eu fiquei entre os 5, 6 melhores da equipe, ganhei uma comissão boa, ganhei um reconhecimento legal, e aí no terceiro ou no quarto mês me colocaram para um setor específico, falaram, não, você vai fazer só ligação para exército, era um órgão visto como um órgão melhor, porque os contratos eram mais altos, você vai trabalhar só com o exército é um mailing na Bahia, só que aquele mailing ele era meio ruim, ele era um mailing antigo, os telefones estavam desatualizados e tudo mais. E eu não consegui, não dei conta de fazer aquilo direito. Aí esse mês eu tive uma queda de rendimento enorme, assim, gigantesca mesmo. Eu vendi muito pouco, vendi coisa de 20, 30 mil, 6 contratos talvez. E, e aí eu tive uma conversa com o meu gerente na época, o Tadeu, uma pessoa que na época eu admirava. Eu falei, Tadeu, olha, eu sei que a empresa precisa de lucro, eu não dei lucro para a empresa esse mês, mas eu estava vindo numa crescente, eu estava vindo bem, estava vindo ganhando, e sei lá, acho que eu não me dei bem com esse e-mail e tal. Tem como me colocar de volta para fazer o trabalho que eu fazia, que é vender para o mailing aberto, para prefeitura,
para INSS e tudo mais, ele me deu aquela oportunidade. E aí com 8 meses eu fui promovido e cresci, não parei de crescer. Eu acho que um grande diferencial meu para essas promoções, para esse crescimento, foi que eu nunca quis represar informação. Eu participo de vários congressos, vários eventos, faço vários cursos. A maioria são gratuitos, eu sou convidado, eu vou de graça, cafés da manhã no Estadão e tudo mais. Eu participo com empreendedores, eu tenho essa oportunidade. Mas eu nunca quis guardar isso para mim. Eu sempre busquei compartilhar, sempre busquei dividir. E na empresa eu sempre fui de ajudar muito as pessoas, nas empresas que eu trabalhei. Então por isso que eu sempre fui visto como um grande líder dentro das empresas. Porque eu compartilho a informação, porque eu ando junto, eu pego na mão do cara, eu vou para campo, eu não sou aquele chefe de gabinete, eu não sou um supervisor de gabinete, nunca fui. Então eu gosto de ir para campo. Quando eu vou prestar consultoria, eu também vou para campo, eu vou vender primeiro para entender aquele mercado, para entender como funciona, como os clientes entendem o produto. Aí eu passo para a empresa quais são as necessidades da operação comercial, a gente faz um contrato curto primeiro para eu mostrar como é o meu trabalho e depois, provando meu valor, eu consigo crescer. Tá? Talvez o principal desafio que eu tenha enfrentado nesse tempo de empreendedorismo, que eu abri a consultoria comercial, comecei a trabalhar, é o ceticismo das pessoas. As pessoas são céticas, as pessoas não acreditam em você. As pessoas acreditam sim na sua roupa, elas acreditam sim em diplomas, né, em coisas desse tipo. São grandes bobagens às vezes. A não ser que você seja um médico, né? Se você é um médico, você precisa de um diploma assim para conseguir um pouco de respeito. Mas na minha área comercial, os grandes vendedores que eu conheço não aprenderam a vender na faculdade. As grandes mentes pensantes não aprenderam a pensar na faculdade, tá? E aí eu vou falar para vocês, ilustrar um caso. Há pouco tempo atrás, aconteceu ano passado, 2015, eu fui para uma reunião de negócios. Fui indicado, inclusive, foi uma pessoa muito legal que me indicou, um grande amigo, me indicou para essa empresa. Eu fui para essa reunião, quando eu sentei na mesa com a pessoa lá, com o dono da empresa, ele gostou das propostas, ele gostou do meu ambiente, ele gostou do que eu propunha para a empresa dele, da minha forma de trabalhar. E ele falou assim, cara, gostei, legal, vou agendar uma próxima reunião, mas só que eu tenho um sócio que é meio chato, cara. Então, assim, pra ele, você fala que você concluiu a faculdade, fala que foi uma faculdade legal, que não sei o que e tal, aí você faz o seu trabalho, depois ele vai ver seu resultado. Eu não aceitei essa proposta. Eu não gostei disso, eu falei, olha, eu não acho legal mentir, não vou fazer isso, vamos continuar essa conversa. Se ele perguntar, eu explico pra ele, a gente vê se dá jogo ou não, se não der, ok, pego meu chapéu e vou embora. Não aconteceu essa conversa. Eu não sei o que aconteceu, se a empresa passou por dificuldades financeiras, se a empresa passou por um momento ruim. Essa segunda conversa não aconteceu com o sócio dele, ainda bem, não precisei mentir, eu também não queria isso. E assim, hoje, graças a Deus, por esses eventos todos que eu participo, por dar palestra em faculdades, por dar aula em faculdades, por dar aula em projetos sociais, ter dado uma aula na Câmara Municipal sobre empreendedorismo sustentável e responsável, por dar aula no maior portal de empreendimento, de empreendedorismo do Brasil, eu tenho um resguardo maior. As pessoas me veem com mais respeito, não querem saber tanto de formação universitária, desse tipo de coisa. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade um pouco preconceituosa. Tá? Outra coisa também que é muito legal, que eu acho que é bom para as carreiras e que fez muito bem para minha carreira é a autenticidade. Né? Eu sempre fui muito autêntico, eu sempre fui muito brincalhão, eu sempre fui muito sincero, eu sempre fui de apontar o que eu acho que está errado ali e falar diretamente para a pessoa que tem que resolver aquilo e não ficar criando fofoquinha e tudo mais. Uma passagem legal da minha vida sobre autenticidade foi que quando eu montei a Bem Vender, é um projeto online, vamos dizer assim, eu não tinha um escritório, não tinha uma empresa, não tinha funcionário, não tinha nada. E aí quando eu montei, eu mandei e-mail para todos os meus clientes, pessoa jurídica que eu tinha, das outras empresas que eu trabalhei e tal, mandei falando, olha, agora eu não trabalho mais nessa empresa X, eu montei uma consultoria comercial, se chama Bem Vender,
focada em resultados, de alta performance, com pouco investimento. Sempre foi essa a minha proposta, que as empresas investissem o mínimo possível e alcançassem o máximo de resultado possível. Sempre foi essa a minha proposta. Aí um cliente, Vinícius, meu primeiro cliente, assim, um cara que eu gosto muito, tenho um grande respeito, ele era meu cliente da Não Mais Pelo, uma empresa de depilação, uma franquia enorme, gigantesca. Aí ele me chamou para conversar e falou: Antônio Pedro, eu tenho um projeto legal para você, cara. Sua consultoria e tal, vai dar tudo certo, eu gosto do jeito que você vende, gosto do jeito que você trabalha, vem conversar comigo. Aí eu fui conhecer o que era o projeto e tal, era uma empresa de venda de brinquedos infláveis, então aqueles tobogãs enormes e tal. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não sabia nem como vendia, quanto custava, qual era o material, como era feito, eu não sabia nada disso. Aí eu sentei para conversar com ele e ele falou assim: qual é o seu método de consultoria? Eu falei: cara, não sei, não tenho método de consultoria, porque eu nunca trabalhei na área de consultoria, eu sempre fui um vendedor e a minha ideia é transformar toda a minha experiência, juntar todas as boas práticas que eu conheci nessa época, por todas as empresas que eu passei, que são empresas grandes, Matone, Itaú, Bradesco, Google, Vivo, e juntar essas boas práticas, pegar um pouquinho e transformar para o seu negócio, ver o que se adequa ao seu negócio. Aí ele falou assim: tá, e o que você vai fazer aqui para melhorar meu resultado? Eu preciso melhorar meu resultado porque eu quero vender a empresa. Aí eu falei assim para ele: Vinícius, não sei o que eu vou fazer, cara, eu nem sei como que sua empresa funciona. Sei lá, vamos fazer assim, vamos fazer um contrato de 15 dias, eu fico aqui na sua empresa, assisto a operação, faço anotações, faço observações, crio um relatório, te apresento, e aí sim eu falo para você o que dá para fazer, o que dá para mudar. E, e aí ele falou: cara, fantástico, gostei da sua autenticidade, a maioria das empresas de consultoria, até por serem escalonáveis, eles precisam de um processo mais rápido, e eles mandam normalmente uma planilha para o cliente preencher, o cliente preenche, planilha financeira, planilha comercial, não sei o que e tal, depois vão os consultores e tudo mais, mas eles já têm um processo pré-moldado, um processo de sucesso que eles implantam na empresa. E eu não, eu personalizo, cada empresa eu implanto um processo diferente, trabalho de uma forma diferente e tem funcionado, tem dado certo. E foi uma parceria muito legal. Esse contrato de 15 dias depois virou um trabalho aí de um ano, praticamente. Conseguimos vender a empresa dele. Na verdade, a empresa dele tinha poucos ativos. Não tinha um imóvel, não tinha carro, não tinha nada. A gente vendeu marca, site e telefone por um número legal. Tá? Então ele se desfez da empresa, o foco dele era na Não Mais Pelo e não tinha por que ele continuar com outras empresas no setor de festas como ele sempre teve. E assim eu vou me destacando, eu vou crescendo nessa área, assumindo projetos dessa forma. Não tenho medo de contratos curtos, eu não tenho medo de contratos pautados em resultados. Eu sempre busco isso, na verdade. Eu aposto junto com a empresa, ganho um pouquinho no começo, ganho muito no final. É sempre assim, meus contratos são sempre assim. Esse Dando Mais Pelo, do Vinícius, inclusive, dessa empresa de brinquedos, eu tinha uma porcentagem na venda da empresa, que era o foco dele. Então eu ganhei um percentual, quando ele vendeu a empresa, eu ganhei um percentual dessa venda. E é assim que eu trabalho. Né? Minha carreira ela é bem pautada em compartilhar informações, em compartilhar conhecimento. Eu tenho alguns focos na vida, minhas ambições são diferentes da maioria. Eu sou um cicloativista hoje, eu luto pelo direito das pessoas se movimentarem pela cidade da forma que elas escolherem, seja de carro, a pé, de ônibus, metrô, bicicleta. Eu faço trabalhos voluntários em ONGs, então se alguém estiver assistindo aí, tiver alguma ONG precisar de um trabalho voluntário na minha área, uma área de formação profissional, alguma coisa, pode me chamar, eu aceito esses desafios, eu acho super legal. Já trabalhei com Mensageiros da Esperança, que faz um trabalho de formação de jovens para o mercado de trabalho. Já fiz alguns trabalhos com Conselho Sustentável, que trabalha com dependentes químicos, com reabilitação de dependentes químicos. São coisas que me atraem e que eu gosto de participar. Minha ambição é familiar, então eu acho que o sucesso para mim será quando eu tiver minha família, com meus filhos, bem estruturada, com uma casa legal. Não penso em ser um acionista da Apple, um acionista da Microsoft, não quero isso. Não quero inventar a roda. Eu faço bom uso da roda que já inventaram, acho isso legal, resolvo alguns problemas, é isso. Tá? Para vocês, eu espero que tenham gostado muito desse nosso bate-papo.
podem me adicionar no Facebook, Antônio Pedro Porto dos Santos. Podem me adicionar na minha página, Antônio Pedro. É, e aí me mandem mensagens, tirem dúvidas, eu converso com todo mundo, eu sou muito aberto à discussão, muito aberto a debates, muito aberto a ajudar vocês no que vocês precisarem, dar dicas e tudo mais. É, eu não fiz um roteiro para isso aqui, não fiz uma apresentação de PowerPoint, foi uma coisa bem legal, eu até atrasei para entregar para o Ricardo, era para eu ter entregado esse vídeo há uma semana atrás, atrasei, não deu tempo de fazer muita coisa, mas eu tirei esse espacinho aqui no minha pausa que eu faço para o almoço para conversar com vocês, com muito respeito, esperando ter agregado alguma coisa aí. E a minha dica é essa, cara, pautem a carreira de vocês no respeito, na ética, no objetivo, na honestidade. É, talvez quiserem usar isso na meritocracia, mereçam estar onde vocês estão, ajudem as pessoas que estão em volta e, cara, mirem seus objetivos, equilibrem a vida de vocês, sejam equilibrados, sejam calmos, saibam para onde vocês estão indo, porque como diria, eu vi isso o Mário Sérgio Cortella falando um dia, o gato lá na Alice, a Alice perguntou para ele qual era o caminho certo e tal, e o gato perguntou para ela, para onde você deseja ir? Ela não soube responder e ele falou, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então tenha equilíbrio na vida de vocês, saibam balancear trabalho com vida pessoal, com relacionamento, com amizade, com diversão, com lazer, para que essa caminhada que é tão longa, que é de trabalho, a gente vai trabalhar aí 50 anos na nossa vida pelo menos, não seja cansativo, não seja muito duro com a gente. Sabe para onde vocês querem ir, escolham um caminho e mantenham o foco. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e vamos juntos. Valeu!